4h17, hora de entrevista, né, Sônia? Aqui no Bandeirantes Acontece. Sim. Muito obrigada a vocês que nos acompanham o programa também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bom, contato de hoje estabelecido com o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Rubens, boa tarde. Um prazer falar com você. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, obrigado pelo interesse de vocês. Rubens, vamos falar um pouquinho de G20. Tivemos um pedido hoje feito pelos Estados Unidos de ajuda para que países do G20 aumentem, continuem ajudando o acesso a países pobres, o acesso às vacinas. O que é importante, a gente sabe, é a única forma que a gente tem de combater o coronavírus. Os Estados Unidos dizem que essa é uma forma também de estimular e ajudar a economia mundial. Queria que a gente começasse com esse assunto na prática. Estados Unidos pedindo essa ajuda ao G20, o que deve acontecer já nos próximos dias? Quais são os próximos passos com esse pedido? Olha, quem está coordenando isso é a Organização Mundial de Saúde, né? A organização queria justamente aumentar o número de vacinas para os países em desenvolvimento, sobretudo na África, aqui na América Latina, na Ásia. Em relação às vacinas, os Estados Unidos não quiseram participar porque eles já compraram uma grande parte da vacina disponível. Então, eles resolveram dar uma contribuição e pedir que os outros países contribuam para que essa iniciativa, a COVAX, da Organização Mundial de Saúde, avance. Eu acho que é muito importante isso. Está faltando, desde o ano passado, quando começou a pandemia, está faltando uma ação multilateral, uma ação de coordenação global, porque como essa doença, né, esse vírus afetou a população de todos os países, cada país resolveu cuidar da sua própria vida. E teria sido mais favorável se tivesse havido uma coordenação global para não só arranjar recursos para os países que não têm recursos para comprar as vacinas, como também houvesse uma distribuição mais equânime, né, de acordo com a capacidade dos países e não concentrar quase 70% de toda a produção de vacina na mão dos países desenvolvidos. Embaixador Rubens Barbosa, um prazer recebê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Sônia Blota aqui, obrigada pela sua participação. E o que eu gostaria de saber do senhor é que agora, na Europa, o bloco franco-alemão agora começou a apontar o dedo para o outro. O bloco liderado, né, pela França e a Alemanha, apontando o dedo para o Reino Unido e vice-versa, porque a acusação é de que o Reino Unido teria mais acesso à vacinação do que os outros países. Eu queria saber do senhor, que o senhor fizesse uma avaliação a respeito por que a vacinação na França, por exemplo, está tão atrasada em relação à França, né, que é um país importantíssimo na União Europeia, em relação ao Reino Unido, por exemplo. Olha, o que você está dizendo, em outras palavras, é o que nós chamamos de geopolítica das vacinas. Está havendo uma disputa pelas vacinas disponíveis. Como a Inglaterra, né, a AstraZeneca, produz vacinas na Inglaterra, na Bélgica, ela tem uma capacidade grande de fornecimento. E aí os outros países europeus estão brigando. Inclusive a Inglaterra cogitou até de proibir a exportação de vacinas. Então isso está sendo um fato que está ocorrendo na Europa, essa luta pela vacina. E eu acho que essa situação complica muito essa coordenação mais geral, entendeu? Eu acho que no caso da Europa em geral, da Espanha, da Itália, da França, menos da Inglaterra, porque lá eles têm, como nós aqui, eles têm o Sistema Nacional de Saúde, que é o SUS nosso aqui.
Então, na Europa, na maioria dos países, está acontecendo um problema inverso do que ocorre aqui no Brasil. Lá eles têm vacina e não sabem distribuir. Aqui nós temos os canais de distribuição do SUS, mas não temos vacina. O problema é esse. O problema que está acontecendo na Europa é uma dificuldade muito grande de coordenar a distribuição, a vacinação geral, porque eles não estão tendo que improvisar, porque não há, como aqui no Brasil, um sistema de capilaridade como é o SUS em todo o território nacional. Embaixador, boa tarde. Duas afirmações do governo americano. Houve uma reunião do Biden com o Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e eles falaram em ameaças biológicas e que é preciso, inclusive, fortalecer a Organização Mundial da Saúde contra essas ameaças. Ao mesmo tempo, a administração Biden diz que a China, na verdade, não explicou até agora de maneira convincente o caminho do vírus, inclusive o seu surgimento, né? É bom lembrar que há uma discussão, inclusive entre cientistas, sobre ser o vírus de origem natural, apareceu na natureza ou foi desenvolvido em laboratório. E uma outra questão levantada pelo Biden, e parece que a pandemia trouxe essa preocupação para diversos governos, é a dependência excessiva em relação não só à China, mas particularmente em relação à China, de diversos produtos. Ele falou de componentes eletrônicos, mas também equipamentos de socorro médico, né? Inclusive, no caso dos respiradores, ficou claro que a maioria dos países, talvez por negligência, simplesmente não produzia respiradores, tinha de importar tudo. E no Departamento de Defesa, um general levantou a ideia de que a pandemia pode produzir um tipo de nacionalismo muito parecido com a da década de 30 do século XX. Como é que o senhor vê essas questões? Olha, são duas coisas, né? A primeira, a cadeia produtiva, e o segundo, essa questão da guerra bacteriológica. Os dois temas estão ligados ao que eu mencionei da geopolítica da vacina. Quer dizer, no caso da origem da coronavírus, há uma guerra aí entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos estão dizendo que a China teria criado ou não teria informado. A China está dizendo que esse vírus foi criado num laboratório em Massachusetts e espalhado. Então, isso a gente tem que ter um pouco de cautela, porque é uma guerra pública que está sendo feita, um acusando o outro, dentro dessa rivalidade geopolítica entre os Estados Unidos e a China pela hegemonia no século XXI. Essa coisa começou na área comercial, passou para a área tecnológica, né, para a coisa das vacinas agora, e mais na frente vai extrapolar também para a área militar. Então, isso é uma situação que está aí, nós temos que ter cuidado e não tomar partido nem de um lado nem de outro, porque nós temos que defender o nosso interesse. Mas essa confrontação China-Estados Unidos está aí para ficar e vai ser uma das características do século XXI. Em relação às cadeias produtivas de valor, isso foi uma consequência da globalização. Os países desenvolvidos preferiram ficar com as coisas mais rentáveis, né, com a tecnologia de última geração, toda essa parte da internet e tal, e deixando para os países com mão de obra mais barata a produção de uma série de itens que agora, na crise, se viu são itens estratégicos. Então, o presidente da França já cunhou até uma expressão, né, de ter uma autonomia soberana, autonomia estratégica em certas áreas, na área dos insumos de vacinas, na área de produtos relacionados à saúde, como foi mencionado, respiradores, luvas, máscaras, e outros setores também,
os Estados Unidos estão querendo acabar com a dependência sobre semicondutores, né? E a China está querendo também acabar com a dependência do Ocidente sobre matérias na área de tecnologia de ponta. Então, vai haver, nós estamos começando a ver uma tendência de um novo tipo de protecionismo. E o problema todo do que está ocorrendo lá fora é que aqui no Brasil nós estamos vendo tudo isso, ou não estamos vendo tudo isso, quando nós vamos perder muitas oportunidades de nos inserir nesse novo mundo que está se criando e que está tendo impacto sobre o Brasil. Mas essa ideia de uma reprodução daquele tipo de nacionalismo, que inclusive produziu regimes totalitários, né, na década de 30, o senhor acha exagerada? Não, eu acho que o desdobramento político disso a gente não pode prever, né? Eu acho que vai haver uma tendência em algumas áreas de produção local. Isso eu não tenho dúvida. Áreas que são consideradas estratégicas, a área de saúde, por exemplo, é uma área estratégica, porque assim como houve essa pandemia da Covid, pode haver outras por aí, e os países não vão querer que a gente fique dependendo do exterior. No caso do Brasil, nós estamos vendo, nós não podemos produzir vacina aqui porque dependemos de insumos que vêm da Índia, que vêm da China. Quer dizer, nós já deveríamos estar pensando, da Fiocruz, do Butantan, começarem a produzir os insumos também. Entendeu? Isso vai acontecer porque, como são vidas, né, são pessoas que estão em jogo, os países vão tender a criar condições nacionais para serem autossuficientes e não dependerem de fornecimento externo. Mas eu não vejo, por enquanto, nenhuma ligação ainda com esse desdobramento político como ocorreu na década de 30 na Europa. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigada pela entrevista do senhor aqui no Bandeirantes Acontece. A gente conversou tanto com o senhor no 11 de setembro, né? Achávamos que era a marca do século, Bruna Barbosa, Cláudio Zaidan. E no fim a gente nem sabia o que viria. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, embaixador. Volte sempre, o programa está sempre à sua disposição. Obrigada. Tá bom, muito obrigado, hein? Boa tarde.